Boa tarde a todos. Estamos começando a partir de agora o podcast Clube dos 13, onde sempre estará aqui um convidado especial para contar a história do seu clube do coração. Hoje estamos aqui com a presença de Hernani. Seja bem-vindo, Hernani. Bom, oi João, olá aos ouvintes aí, aos amigos. Um prazer estar aqui falando do meu time do coração, o Vasco da Gama. E a gente está aqui para poder ajudar no que for preciso e contar um pouquinho da história essa história de torcedor do carinho que a gente tem com o nosso time do coração, que é o Vasco da Gama. Então, para começar aí, Hernani, eu gostaria que você contasse como você começou a torcer para o Vasco aí. Bom, João, a minha história com o Vasco na verdade, eu aprendi meio que torcer sozinho. Na minha família, a gente é bem eclético na questão dos times, né? Sim. Tem palmeirense, tem gremista, tem flamenguista e eu vascaíno, né? Sim. E por causa de uma tiração de sarro de um irmão mais velho, flamenguista, e surgiu numa final de um Carioca na década de 80, o Vasco ganhou aquele ano e eu simpatizei com o Vasco Legal. E ficou naquilo. De lá pra cá, acabei virando vascaíno e a paixão aflorou de um jeito e apesar das dificuldades que a gente teve nos últimos anos aí, eu acho que o torcedor é assim mesmo, né? A gente tem que mostrar que é torcedor na dificuldade, né? Torcedor raiz, né? Isso, só que a gente foi feliz também, né? Sim. O João acompanhou todo mundo teve seu momento de glória, muito, né? da história do Vasco, né? Sim. O Vasco era um dos times mais temidos do Brasil ali até o final da década de 90 ali. E essa paixão, graças a Deus, nunca acabou. Consegui passar para os meus dois meninos e estamos aí até hoje. Muito bom. Gostaria que você contasse dos títulos do Vasco e os títulos brasileiros do Vasco aí. Bom, brasileiros são 4, né? Eu pude ver 3, né? Uhum. O título de 74 eu não era nascido ainda, né? Uhum. Aí vi o título de 89, com o gol do Sorato contra o São Paulo no Morumbi. Cruzamento do Luiz Carlos Vinck, o Sorato, gol de cabeça, 1-0. Vi o título de 97, a final contra o Palmeiras, 2 empates 0-0. Palmeiras ainda já no final da Parmalat, mas o time do Felipe Scolari, um timaço. Sim. E o time do Vasco montando aquele baita time e o Edmundo no ano do recorde dele, numa fase espetacular do Edmundo. E o título de 2000, que talvez foi o último grande time do Vasco da Gama, né? Com os 2 Juninhos, o Romário, time espetacular do Vasco da Gama, o time do ano 2000. Foi o 4º título brasileiro do Vasco. Foi a João Avelange, né? Foi a João Avelange, isso. Copa do Brasil também o Vasco. Copa do Brasil 2011 contra o Coritiba na final, né? É a única Copa do Brasil que o Vasco tem. Um jogo disputadíssimo contra o Coritiba e é um título também que já veio pós-rebaixamento também, mas por ser pós-rebaixamento é um título também que eu guardo bastante na memória, esse de 2011 contra o Coxa. Sim. Quem seria teu ídolo do Vasco, assim, teu ídolo assim, que você começou quando você era adolescente, assim, que você pensou, nossa, esse cara aí, quero ser... Quem gosta de jogar futebol, assim, você pensava assim... Eu no Vasco, assim, João, eu tive vários ídolos, cara. Eu vi ali ainda no final de carreira o Dinamite, que era... O Dinamite é o maior ídolo do Vasco, né? Por tudo que ele fez, por tudo que ele representa, é o maior ídolo do vascaíno. Sim. Mas, para mim, o Romário é sensacional, pelo que ele fez até na seleção brasileira. Sim. Eu vi o Edmundo nascer no Vasco... o primeiro jogo da base do Vasco. Na base do Vasco. Né? 92, né? 92, o primeiro jogo do profissional do Edmundo foi até contra o Corinthians, Corinthians, sim. No jogo do Brasileirão de 92. Vi o Bebeto ali no Vasco, ali, quando ele saiu do Flamengo, foi até uma polêmica e ele foi um grande cara ali no... Sim. Para mim, esses caras foram sensacionais no Vasco da Gama, ali, o próprio Juninho Pernambucano, o Reizinho da Colina, que a gente chamava, né? Batedor de falta. Batedor de falta e aquele gol contra o River Plate, que virou até música da torcida, né? Mas ali hoje, assim, eu falar de ídolo, para mim, é os 3 caras. É o Dinamite pela história dele, sim. O Romário
pelo que eu vi jogar tecnicamente, o Edmundo também, que para mim é... Os caras, esses para mim são top 3. Sim. Gostaria que você falasse um goleiro que você considera o melhor goleiro do Vasco, assim, que você viu jogar. Que eu vi jogar, para mim, é o Carlos Germano. Para mim, o Carlos Germano era... O Carlos Germano, ele foi reserva do Tafarel em 98, né? Foi. Na Copa de 98, aquela Copa da França, ele era, acho que se não me engano, foi Tafarel, Carlos Germano, acho que o outro era até o Dida, se não me engano, o terceiro goleiro. Não me recordo aqui, mas era 3 goleiros, se não me engano. Mas o Carlos Germano, ele estava numa fase assim que se cogitou muito até, porque o Tafarel, na seleção brasileira, era um monstro. Só que se cogitou uma época ali, o Carlos Germano até roubava a vaga dele, porque em clubes o Carlos Germano ele era espetacular. Para mim, o maior goleiro do Vasco é ele. Eu vi Elton jogar um goleiraço no Vasco. Ali nos anos 80, ali, ainda antes de ir pro Grêmio, eu vi o Mazzaropi jogando no Vasco, que era um baita goleiro. O Cássio que foi... Acácio, né? Não é o Cássio. O Acácio, que foi também um dos 3 goleiros da Copa de 90. Isso, um goleiraço. Era Tafarel, Acácio e Zé Carlos. Um goleiraço também. Hoje eu vejo com bons olhos o Léo Jardim, que o Léo Jardim faz. Hoje, eu não sei porque ele não é um desses caras que poderiam estar hoje nessa lista, pelo menos essa pré-lista de seleção brasileira, que hoje o que ele faz no Vasco é um milagre atrás do outro, ele poderia estar. Sim. Falando em Campeonato Brasileiro, assim, você não acha que os melhores do Campeonato Brasileiro mereciam mais chance na seleção brasileira do que só trazer pessoal, os jogadores da Europa? Sem dúvida, João. Infelizmente, a gente tem dúvidas de como é feita essas convocações, né? Se tem muito olho de empresário, se tem... Como que é, porque a gente vê cada bagre que vem de lá e cara que a gente teve jogo da seleção que, olha, sinceramente, eu achei que nunca ia passar por isso, de ver uma seleção brasileira perfilada num hino e passar a seleção e eu não conhecer o cara. Sim. E os caras vão para lá simplesmente pelo cara jogar na Europa ou estar num time e a gente não saber quer dizer que é só de lá que vale? Sim. Acho que poderiam olhar para cá, assim, o nosso campeonato é um dos campeonatos mais competitivos do mundo e poderiam olhar com bons olhos para cá, tanto talento que tem por aqui, com certeza poderiam ter um ou outro cara aqui do futebol brasileiro. Tanto que o jogador ser revelado no Vasco ali, né? Teve uns quantos jogadores ali, não chegou a ficar muito tempo no Vasco ali, a Europa vem e já leva ali. Você acha? Devia ficar mais tempo para tentar fazer uma história no clube, né? Mas só que